paulista, né? Que nasceu aí no estado de São Paulo, no século XX, em 1914, desencarnou na capital paulista em 79, e ele escreveu várias obras em parceria com Chico Xavier, dedicadas aí ao estudo e à divulgação da doutrina espírita. Trabalhou também como tradutor de algumas obras de codificação do Allan Kardec, enriquecendo notas explicativas de rodapé. Colaborou também com Júlio Abreu Filho na tradução da série da Revista Espírita. Então, a palestra de hoje, o tema, a medida certa, é baseada aí no texto de José Herculano Pires. E aí, Herculano Pires, ele começa dizendo que nós medimos sempre. Carregamos na nossa mente a fita métrica do juízo. Se nos apresentam alguém, imediatamente medimos esse alguém da cabeça aos pés. Isso faz parte da nossa condição humana, de espíritos imperfeitos que somos, nesse processo de progresso, de aperfeiçoamento, aqui nesse planeta ainda, de provas e expiações. Nós temos o hábito de julgar, faz parte, Então julgamos, seja pela roupa da pessoa, pela forma de aparência, pela forma de falar, com quem ela escolhe aí para namorar. Atualmente nós temos ali uma situação política no nosso país tão difícil, de polaridade, então julgamos muito, de acordo com o que se escolheu A ou se escolheu B. Vivemos aí no mundo das redes sociais, principalmente os nossos jovens, as novas gerações, em que nós temos aí nas redes uma vitrine daquilo de melhor que nós somos, que nós estamos o tempo todo ali julgando, E hoje até as redes sociais são um campo de trabalho. Quem trabalha com isso tem medo do cancelamento, O que é o cancelamento? Esse julgamento em massa ali daqueles seguidores numa rede social que pode atingir proporções geométricas, à medida que as pessoas têm aí um alcance de milhões de outras pessoas, Então eu trouxe até um meme ali das redes sociais, dos cachorrinhos com olhar de julgamento, porque nós ainda julgamos muito, Mas aí nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é essa fita métrica do juízo que nós trazemos, O Herculano diz pra gente então que nós medimos sempre com essa nossa fita métrica, mas nunca nos interessamos em verificar se esse instrumento de mensuração está correto. Que fita métrica eu estou usando? Será que ela não se alterou com o tempo e com o uso? Eu trouxe aqui essa foto do século XVIII na Inglaterra. Londres é uma cidade muito sombria, com pouca incidência da luz solar, e a gente sabe o quanto que o sol é importante para a nossa saúde, aí para a conversão de vitamina D. Então era comum, era aceitável, as pessoas que moravam em apartamentos, nos prédios, que tinham essa baixa incidência solar, elas utilizavam essas gaiolas que elas colocavam para fora da janela e colocavam os bebês ali nas gaiolas para tomar sol. O que hoje pra gente, dá até um mal-estar de ver a foto, Pode ser algo absurdo, mas na época era considerado aceitável. Então, quantos comportamentos que eram considerados normais, hoje são tidos como inaceitáveis? Por quê? Porque a gente vem nesse processo de aperfeiçoamento dentro do coletivo, em sociedade, A gente já sabe que para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso adiantamento moral, intelectual, ele não é feito ali isolado, lá no alto da montanha, meditando sobre essas questões da vida, Não, ele é feito no coletivo. E a sociedade, ela tem um movimento contínuo, não é um movimento parado. Então, nós sempre vamos estar mudando a nossa fita métrica. Então, será que a fita que eu estou usando, ela está adequada? Será que eu estou devendo a minha fita métrica, já que eu estou usando? E aí, Herculano vem nos mostrar que Deus nos fez a sua imagem e semelhança enquanto Espírito. E nos deu o juízo como reflexo da divina justiça.
mas Deus, em todo o seu amor, transcende, né? Ele nos ama tanto, que além dessa justiça, Ele nos deu também a compaixão, que é o reflexo da misericórdia divina. E que esses dois, divina justiça e divina misericórdia, andam sempre em equilíbrio. Então, sim, existe a justiça, mas para equilibrar esse sentimento, né, esse senso de justiça, a justiça em si, existe a misericórdia. Né? Então, a nossa imperfeição nos leva a carregar a justiça muito mais. Quando a gente vê uma situação difícil, uma situação de violência, seja ela qual for, quantas situações que a gente vê que logo nos afloram o sentimento de justiça. Então, esse sentimento da justiça, de ficar revoltado com a injustiça, isso é muito fácil, é aflorado muito fácil em nós. Mas o sentimento que equilibra a justiça divina, que é a misericórdia, a compaixão, nós ainda não deixamos tanto aflorar. Segundo aí o texto que falou. Então, quando a gente vai para o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 9, traz muito isso, que é o argueiro e a trave no olho. O argueiro é como se fosse um cisco, uma coisinha pequenininha, né? Então, lá no Evangelho de Mateus, ele nos pergunta, como é que vedes um argueiro, um cisco, no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave, que seria já uma coisa grotesca, né, grande, no próprio olho? Como é que diz ao seu irmão, deixai-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Então, como é fácil, às vezes, a gente enxergar um cisco, uma coisa pequenininha no outro, e não enxergamos uma coisa gigantesca em nós. Hipócritas diz, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vedes como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, o Evangelho de Mateus vem mostrar para a gente que essa fita métrica que nós usamos, ela tem que ser usada com severidade primeiro em nós. Então, essa fita métrica, ela serve para medir a nós, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então, primeiro, eu tenho que cuidar de tirar a trave do meu olho. Depois, quem sabe, eu consigo auxiliar tirando o cisco ali do olho do meu irmão. Aí ele continua no item 11. Não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houver de julgados os outros. Então, a régua que eu usei para julgar os outros vai ser a mesma régua que vai ser usada para me julgar. Então, será que eu quero que eu seja julgada com a mesma régua que eu usei para julgar? Né? E ele traz a parábola, que os fariseus, e os escribas trouxeram ao Mestre Jesus uma mulher que tinha sido pega, e surpreendida em adultério. E testaram, olha, mestre, essa mulher, colocaram ela ali diante do povo, foi pega em adultério. E aí, pela lei de Moisés, nós não devemos ali lapidar as adúlteras? O que a gente tem que fazer então? E falaram isso meio que para tentar Jesus, E Jesus, nosso mestre, na sua sabedoria, se colocou no chão e começou a escrever com o dedo algumas palavras ali no chão. E como que eles continuassem a questionar Jesus sobre o que iam fazer ali com aquela adúltera, não é errado cometer adultério, então o que tem que fazer? E então Jesus responde, que atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecado. E a gente acredita que Jesus estava escrevendo na terra justamente os pecados de cada um que estava ali. Então, tocados por aquela palavra de Jesus, as pessoas foram indo embora. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos, até que no final sobrou Jesus e a mulher. E Jesus pergunta a ela, então, alguém te condenou? E ela responde, não. E aí Jesus diz, bom, então eu também
não a condenarei, vá e não peque mais. Né? Então hoje a gente usa muito a expressão, né? Quem tem telhado de vidro, né? Quem não tem telhado de vidro, então que atire a primeira pedra. Né? E é isso que Jesus estava tentando nos mostrar. Então quem não tem pecado vai conseguir julgar. Mas nós ainda somos tão imperfeitos, né? Temos também as nossas faltas. Será que a medida que nós estamos usando está correta? É a mesma que nós queremos que seja usada para nós mesmos? E aí lá no Evangelho, ele continua no item 10. Uma das insensatezes da humanidade consiste em identificar a falta, o erro, o mal no outro, antes de identificar a falta, o erro, o mal que está em nós. E, incontestavelmente, isso é fruto do nosso orgulho. Né? Ainda somos, né? Ainda temos muito orgulho. Porque é através desse orgulho que nós nos estimulamos a disfarçar para nós mesmos as nossas faltas, as nossas imperfeições. Então, para nós, a gente, né, disfarça os nossos defeitos, tanto morais quanto físicos. Mas nos outros, a gente acaba exaltando isso, né? Identifica mais fácil. E às vezes a gente pode até identificar, né, exaltar o defeito em alguma pessoa para exaltar uma qualidade nossa. E aí o Evangelho traz para a gente que essa insensatez é contrária à caridade, né? Enquanto que a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Então o Evangelho vai trazer para a gente que essa fita métrica tem que ser usada na frente do espelho. Nós temos que nos colocar na frente do espelho primeiro e nos avaliar. Né? Então atire a primeira pedra quem estiver isento de pecado, foi o que Jesus disse. Né? E ele traz com esse ensinamento a indulgência como um dever de nós para os outros, porque nós também somos seres imperfeitos. Nós também estamos aqui num estágio de progresso intelectual e moral. Então nós também vamos errar em algum momento, né? E vamos precisar da indulgência. Então se nós queremos ser tratados com indulgência, nós precisamos tratar os nossos irmãos dessa mesma forma, né? Então Jesus nos ensina que nós não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, né? Nem condenar no outro aquilo que nós perdoamos. Antes, né, de exaltar uma falta de outro, vejamos se essa falta a gente não comete também, né? Então sempre olhar para o espelho. E aí o Evangelho continua trazendo itens sobre a indulgência, né? A indulgência, ela jamais se ocupa com os maus atos de outra pessoa, a menos que seja para prestar um serviço. Por quê? Às vezes a gente precisa repreender o mal, né? Jesus mesmo nos ensinou. Às vezes a repreensão é necessária, né? Seja na educação de um filho, seja na sociedade de uma forma geral, mas nesse caso vamos ter o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Essa semana eu estava num curso de educação, de metodologias ativas para profissionais de saúde, no ensino de residentes, em serviço, e a gente estava falando justamente do apontamento dos erros, que faz parte do processo, né, de aprendiz e educador, esse apontamento dos erros. Mas a questão é como apontar e por que apontar. Então, primeiro, a gente precisa ter um propósito para aquilo, né? Porque apontar simplesmente por maledicência não deve ser feito. Mas se a gente tem um propósito de promover, né, aquela melhoria, como fazer? Fazer isso com cuidado, o mesmo cuidado que faríamos com nós mesmos, né? Então, sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam,
Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então, a mesma métrica, a mesma medida que nós usamos para os outros vai ser usada para nós. E aí eu quero essa medida para mim, não é? Então, nós podemos ter esses dois objetivos, né? Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa que errou. Então, nesse último, simplesmente desacreditar, não tem excusa nunca esse propósito, né? Jesus nos diz no Evangelho, nele só há maledicência e maldade. Mas a primeira intenção ali de reprimir o mal, ela pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever. Então a gente tem também o dever de reprimir o mal, né? Mas a gente tem que fazer como? Com cuidado. Né? Então no livro Meditações Diárias de Emmanuel e Chico Xavier, tem um capítulo que fala da perseguição. E Emmanuel traz, de novo, ele se lembra isso, com repreensão, sem dúvida, ela é importante, ela é necessária para o progresso. Entretanto, antes de repreender, com a palavra, a gente sempre tem que entender o porquê, qual que é a minha intenção nessa repreensão, é construtiva, é para o bem, é para o progresso, ou não, é a repreensão pela repreensão, o como e o modo através do qual nós vamos concretizá-las. Então, com cuidado, com indulgência, com misericórdia, atenuando aquilo, que é assim que nós queríamos que nós fôssemos tratados também. Então, Emmanuel traz ali o exemplo, por exemplo, do lavrador, que quando está ali cultivando o germe, que um dia vai ser o orgulho do seu pomar, ele precisa afastar os vermes, as ervas daninhas, mas ele tem que fazer isso com cuidado, senão ele vai acabar danificando aquele germe que ele tanto quer cultivar. O artista, quando ele vai esculpir uma peça em mármore, ele tem que usar os golpes de forma correta, ele tem que fazer esse desgaste, esses golpes de forma seletiva, senão ele não vai conseguir tirar dali uma forma bonita, no qual ele está se propondo. O cirurgião, quando ele precisa tirar com o bisturi uma patologia, ele vai oferecer para aquele paciente o descanso, a anestesia, ele vai utilizar de recursos para atenuar para aquele procedimento que vai ser dolorido. Então, Emmanuel traz que nós vamos usar a repreensão a benefício do progresso de todos, mas sem olvidar as nossas necessidades e deficiências. Não vamos esquecer que nós também somos seres imperfeitos e que nós também erramos, para que exista a compaixão fraternal e para que ela seja o estímulo ali, o óleo de estímulo, o fio condutor das nossas relações. E aí o Emmanuel traz para a gente que Jesus era como um grande médico, que nos tratava como doentes, ele tratava doentes físicos mesmo, mas também doentes da alma, E Jesus curava a moléstia sem humilhar aqueles que dele necessitavam. Reprovava o erro, mas sem esquecer o amparo, a misericórdia necessária. E aí ele traz que nós devemos auxiliar 99 vezes antes de repreender uma vez, em cada centena de situações em que nós vamos estar expostos. Então, auxiliar 99 vezes e repreender uma vez. E ele traz ainda que essa educação exige piedade, apoio fraterno e constante na recapitulação desses ensinamentos. E a gente pode trazer isso para a nossa casa, para a nossa família, na relação com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos colegas de trabalho, porque muitas vezes a gente convive mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com os nossos familiares, E como é fácil, como é difícil a gente trabalhar com o erro dos outros.
E o Evangelho ele vai continuando lá no capítulo 11, trazendo a mensagem, o grande ensinamento de amar ao próximo como a si mesmo. E ele traz, Jesus traz que esse é o mandamento maior: fazer aos outros o que queiramos que os outros nos façam. E ele nos traz a parábola, comparando ali o reino dos céus, semelhante a um reino, onde tinha um rei que chamou ali um dos seus servos para tomar contas, porque ele estava lhe devendo 10.000 talentos. E aquele servo, sem ter como pagar, então o rei ordenou: bom, então traga-me a sua mulher, os filhos e tudo que ele tem para pagar essa dívida. E aquele servidor se atira aos pés do rei e fala: perdoa-me, Senhor, tenha um pouco mais de paciência e eu lhe restituirei de tudo que eu devo. Eu vou pagar a dívida, só tenho um pouquinho mais de paciência. E aquele rei, tocado de compaixão, perdoa aquele servidor, perdoa a dívida dos 10.000 talentos e deixa-o ir livremente. E aí esse servo, assim que ele sai, ele encontra ali um colega que estava devendo para ele 100 dinheiros. E ele cobra a dívida. E aí o colega faz a mesma coisa. Se coloca aos pés dele e fala: perdoa-me, amigo, tenha um pouquinho mais de paciência que eu vou lhe restituir, eu vou lhe pagar. E aí ele manda que prenda um amigo para que ele restitui os 100 dinheiros e que só seja solto depois que aquele dinheiro lhe houver restituído. E aí os colegas dele, diante daquela cena, viram tudo aquilo, sentiram aquele sentimento de injustiça e foram ter com o rei. E aí o rei então manda buscar, ele perdoa mais a dívida, e dá uma punição muito mais severa para ele. Então essa parábola nos traz, esse ensinamento assim, de que quando é pra gente, poxa, ele teve a compaixão, ele foi tratado dessa forma. Então, por que ele não conseguiu tratar o semelhante, com a mesma moeda, com a mesma métrica que foi utilizada com ele? Então, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queiramos que os outros nos façam, é a expressão mais completa da caridade, que resume os desejos do homem para com o próximo. E aqui está o nosso guia mais seguro. Emmanuel, ele continua dizendo que nós também não podemos esquecer da lição deixada por Jesus, que devei deixar crescer junto, o trigo e o joio. Porque o divino cultivador, Deus fará a justa seleção no dia da ceifa. Mas isso também não deve nos induzir ao relaxamento, à indiferença, à inércia, Mas isso deve definir as nossas responsabilidades frente aos outros. Então nós que já temos um pouquinho mais do conhecimento, que já temos um pouquinho mais da consciência do Evangelho de Jesus, temos uma responsabilidade maior. Nós não devemos ali nos tornar perseguidores que desorganizam essas possibilidades de crescimento e de progresso. Porque nós, ainda imperfeitos que somos, não conseguimos entender a grandeza e a perfeição da justiça divina. Herculano Pires, ele continua no texto, trazendo um apontamento lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, agora continuando no capítulo 13, que o Espírito Protetor, Michel, nos trouxe, começando assim: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que nos conduz para Deus. Segundo Herculano, a piedade e a compaixão são sinônimos, e elas é que devem equilibrar a todo momento esse sentimento de justiça. E ele traz que o Espiritismo nos ensina que evoluirmos em direção a Deus, mas que entre a nossa condição humana, imperfeita e Deus, existe essa fase angélica pela qual nós teremos que passar. E nós não vamos conseguir nos elevar
exame, esmagados ao peso do egoísmo animal, seremos transferidos para outras escolas, a fim de reiniciarmos os estudos. Lembrando que o plano, né, desencarnou lá em 79, né, e escreveu isso entre quando desencarnou. Fácil? Não é? Não acho. Eu estava hoje de manhã, justamente nesse slide, revendo, né, o tema da palestra, quando uma amiga muito próxima me ligou, assim, bem desesperada, que uma funcionária dela, a babá da filha dela, estava com a filha desaparecida de 15 anos desde quinta-feira à noite. E ela foi encontrada, graças a Deus, mas ela foi sequestrada aqui no camelô, final da tarde, e sofreu aí uma violência muito grande por 3 homens que ficaram com ela ali em cativeiro durante 24 horas. E aí na hora me deu assim, nossa, uma mistura de sentimento, uma coisa ruim, e é justamente aquele sentimento de injustiça, né? Porque a gente se coloca, né? Acho que primeiro como mulher no lugar daquela menina, e depois como mãe de menina, né? E aí veio toda aquela revolta, aí eu olhei para a tela contando assim, meu Deus, mas qual que é o tema da palestra mesmo, né? A medida certa. E eu fiquei, meu Deus, mas como, né? A gente ter piedade, como ter indulgência, como ter misericórdia nessa situação. E aí fui lá para o Evangelho, né? Capítulo 11 mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. E ele traz no item 14 a caridade para com os criminosos. E olha o que está escrito: não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Deveis aqueles de quem fala o socorro de vossas preces, a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. E era assim que eu estava falando. Era bem assim que eu estava sentindo naquele momento. Olhai o próximo modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um mente bem miserável e lhe estenderia a mão. Mas aí o Evangelho completa: não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar no coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. E eu pensei, bom, então o que eu posso fazer? Ao invés de ficar justamente, né, desejando todas aquelas coisas que eu estava mesmo, eu pensei, bom, então eu desejo que ele possa ter a oportunidade de refletir, de tomar consciência, de se arrepender. E que sim, que seja feita a justiça dos homens também, porque ela é necessária. Mas com o rigor da lei, sem violências a mais, né? Sem aquilo que ainda nos aproxima lá dos séculos de barbárie, né? E é isso, às vezes a gente não vai conseguir mudar da água para o vinho, né? De um dia para o outro. Mas se nós conseguirmos um passinho de cada vez, um tijolinho de cada vez nessa construção, tornando-nos conscientes cada vez mais, nós vamos sim conseguir completar os nossos objetivos aqui, né? Para que vejamos, nós somos seres imperfeitos, que estamos numa escola, nos aprendendo, nos aperfeiçoando, né? Então vamos utilizar essa medida para com os nossos irmãos da mesma forma que vamos precisar que seja utilizada em nós também, né? Então é isso, meus irmãos, boa noite.